preparar para uma vida profissional de sucesso já é um desafio. Estudos, noites mal dormidas e o diploma acaba não sendo a garantia de estabilidade na carreira escolhida. Uma pesquisa da consultoria Dados revelou que 5.400.000 pessoas com ensino superior completo estão trabalhando fora da área ou em cargos que não exigem seu grau de qualificação. Com isto, objetivos acabam protelados, já que existe a necessidade de pagar as contas. A opção, então, é migrar para outros setores, o que muitas vezes causa a sensação de frustração. Os jovens, com idades entre 18 e 24 anos, acabam sendo os mais impactados, já que são maioria nas universidades. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou pesquisa reveladora. Mais da metade dos milhares de desempregados no país tem até 24 anos. Murilo fala sobre as dificuldades em conquistar uma vaga após especializar-se em edição de vídeos. É muita concorrência para uma, duas vagas, né? A maioria que eu pego é uma vaga só que tem. Se você tem no papel é muito mais fácil você conseguir a vaga na empresa, né? Se você tem no papel ali que você já trabalhou para alguém ou tem mais certificado, eles dão preferência, né? Desafios que impactam os jovens, mas também impactam aqueles que possuem vasta experiência. Por conta do desemprego, alguns acabam se submetendo a trabalhos que sequer exigem diplomas. Thaís tem vários certificados. Bom, a minha primeira faculdade foi licenciatura em matemática, onde eu me formei em 2007. Depois eu me formei em 2008 como professora de física. E aí eu fui para uma área que eu também gosto, que eu me identifico, que foi engenharia civil, que eu me formei em 2015. Um currículo plausível, digno de concorrência para as empresas. Mas no período da dificuldade, ela precisou recorrer a outra ocupação. Afinal, as contas não esperam a recolocação no mercado de trabalho. Fiz algumas entrevistas de início, porém sem sucesso, porque as consultoras elas estavam parando as obras. Thaís, então, encontrou a oportunidade no mercado da beleza. Se tornou consultora de vendas em uma empresa de cosméticos. Tinha acabado de me formar na faculdade, tinha um casamento, então eu também precisava ter uma renda mensal. Este economista fala sobre o sentimento de quem se vê obrigado a trilhar um caminho que não fazia parte dos planos. É uma frustração, né, dos dois lados, né? É uma frustração por parte de quem tem mais qualificação, porque investiu tempo, dinheiro para conseguir ensino superior. Por outro lado, quem tem menor qualificação, menor escolaridade, acaba tendo dificuldade para conseguir ocupação. Com carteiras profissionais que estampam ótimas experiências e mais de 33 cursos de formação e especialização, Gilmar acabou se vendo com várias dificuldades financeiras ao ficar desempregado. Além do atraso no aluguel, as dívidas envolviam as diversas necessidades da vida. Aluguel, conta de luz, condomínio, internet. Um sapato que fura e você não vai procurar um emprego com o sapato furado, né? Dente que quebra e você não tem condições de arrumar. Na época, com 51 anos de idade, Gilmar se enxergou no desespero. A vontade, a dedicação e os esforços são destacados na vida de muitos profissionais que se aplicam para colherem grandes frutos ao longo da vida. Porém, são diversos que hoje vivem frustrados em um verdadeiro fracasso profissional. Seria possível reverter situações como essas? Essa é a pergunta que muitas pessoas têm feito. Seja bem-vindo ao nosso programa e eu tenho certeza que a resposta Deus trará para você. Através das orientações, dos testemunhos, você vai entender que qualquer situação adversa pode ser revertida
Por meio da fé. Sim, a fé em ação, a fé inteligente, a fé racional, através de uma aliança e um pacto com Deus. Nós estamos juntos a partir de agora. Nossa central de SOS está à sua disposição, que atende pelo telefone 48 3216 6162, WhatsApp 11 3573 3500, plataforma pastoronline.com. Você pode então agora acessar esses canais e estaremos com a nossa equipe de fé prontos a lhe atender. Vamos acompanhar agora o testemunho da Ana Carolina, hein? Ela chegou a perder 4 lojas, mas ela deu a volta por cima fazendo um pacto com Deus. Meu nome é Ana Carolina, tenho 35 anos e sou empresária. Por volta dos 9 anos, eu percebi que havia algo de errado com meus pais. Eles não brigavam na minha frente, mas a gente conseguia sentir o esfriamento entre eles e eu pude presenciar a separação deles. E eu cresci uma criança revoltada. Eu não aceitava e eu acabei me tornando muito rebelde. Nessa época, eu passei a conhecer a noite e passei a sair para as baladas, e lá nas baladas eu aprendi a beber. Por volta dos meus 25 anos, eu decidi empreender. E aí meus pais me ajudaram, mais uma vez. Eles me ajudaram com a abertura de uma loja. De forma rápida, eu decidi abrir a segunda, a terceira e a quarta. Eu tinha o dinheiro, eu tinha o poder aquisitivo. Então, eu entrava nas melhores baladas, eu bebia com pessoas da sociedade. Eu passei a me influenciar muito mais. Eu comecei a conquistar tudo para o meu ego. Eu fiz do dinheiro meu Deus. Eu comprava tudo, né? Eu conseguia comprar o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, mas eu não tinha paz. Parecia que a minha alma, ela estava gemendo. Era como se ela chorasse e eu não sabia o que fazer. Me dava o desespero. Era como se eu levasse um soco na boca do estômago e buscasse o fôlego e não vinha. Na frente da loja havia uma igreja. Igreja Universal. E meu pai passou a frequentar essa igreja. E ele me convidou para ir. Eu cheguei a visitar, mas eu não fiquei, não levei a sério. Mas eu era tão prepotente, tão arrogante, que o que eu queria mesmo era ser rica. Eu comecei a perder as lojas. Eu perdi uma, depois a segunda, a terceira. E aí, eu tinha conquistado um carro. Chegou um oficial de justiça e perguntou quem era o dono do carro. Eu me apresentei e ele falou: então, você tira as suas coisas que eu vou levar o carro. E aí eu saí de dentro do carro. Eu estava em outra cidade. Eu saí de dentro do carro e eu me lembro até hoje. Eu fiquei olhando ele levar o carro e eu com as coisas tudo na mão. Essa para mim foi a maior humilhação, mas ainda não foi o fundo do poço. O fundo do poço, eu costumo dizer que eu passei dele. Eu fui buscar dinheiro com a agiota. Passei a dever a agiota. E era constante. Eu fui trabalhar em um shopping de domingo a domingo e isso chamou muito a minha atenção, porque o que eu pagava de salário para as minhas colaboradoras, eu passei a ganhar bem menos. E um dia, uma pessoa que eu devia me chamou no telefone e falou que ia atrás dos meus pais. Eu me tranquei no quarto e eu falei para minha mãe: eu perdi tudo. Eu só não passei fome porque ela me deu o que de comer. Eu perdi o carro, que simplesmente levaram. Eu sentia como se as lojas saíram todas da minha mão. E eu tinha aquele trabalho que eu não queria. Eu me lembro que quando eu saí do quarto, o meu olho estava tão inchado e vermelho, tão inchado. E aí eu comecei a passar mal em casa. Minha mãe, ela falou: vamos ligar para a Igreja Universal. E aí ela ligou para o SOS aqui, era à noite.
Minha mãe falou que era para eu escutar o que o homem de Deus estava falando no telefone. E aí eu pude escutar. Ele falou, olha, o que você precisa hoje é de ajuda. Você tem que se render. Eu fui procurar a Igreja Universal, mas desta vez disposta a obedecer. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente existe, o Senhor muda a minha história. Mas se o Senhor não mudar, me leva. É tudo ou nada. Com tudo isso, eu aprendi a usar fé. Eu aprendi que tudo era na oração, já liberta, né? E eu nunca me esqueço que o pastor falou pra mim, olha, agora que você se limpou, você precisa se preencher. Você tem que se preencher com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. E aí eu passei já a olhar a vida de outra forma, de outro sentido. Eu fui percebendo que aquela avareza, aquele materialismo também eu não tinha mais. Os problemas, eu não me entregava mais para eles. Eu tinha certeza que eu ia resolver. Então, com um processo assim, bem lento, as coisas foram se organizando. Eu me lembro que eu me ajoelhei no chão, na frente do altar. E quando eu me levantei, foi como se eu tinha certeza que ele estava comigo. E a minha oração foi tão sincera, que ele me acolheu. Aquela noite eu me senti acolhida. Hoje eu tenho a certeza que sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu tenho a certeza que foi Ele que providenciou tudo. Todos os detalhes, os mínimos detalhes, eu tenho certeza que foi Ele que proveu. Ele para mim, o Espírito Santo para mim, é tudo. É mais que o ar que eu respiro, é mais do que minha própria vida. E tudo que eu conquistei, tudo que Deus me proporcionou, não é nada, para mim não é nada perto dessa certeza, dessa comunhão com Deus. Eu busco pelo alimento da minha alma, para o dia que Deus me buscar, eu ir encontrar com Ele. Portanto, a Ana Carolina venceu as suas batalhas, as suas guerras. Você já ouviu aquela famosa frase, né? Estou com a corda no pescoço. Assim estava a Ana Carolina, mas Deus despedaçou essas cordas de aflição, mudou a vida dela. Nós teríamos nessa segunda-feira agora, 16 de junho, no Congresso da Prosperidade com Deus, a segunda-feira da corda, com o clamor pelos inadimplentes. Por que corda? Porque muitas pessoas estão de mãos e pés atados, profissionalmente não progridem, não evoluem, não caminham. Veja o que diz o texto sagrado aqui em Jó 36, versículos 8 e 9. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras. Olha só. Então, se você está exatamente assim, olha, com cordas de aflição, você é aquela pessoa que está com a corda no pescoço, está prestes a fechar sua empresa, baixar as portas, encerrar suas atividades. Você é um pai de família com muitas dívidas, sabe? As receitas não superam as despesas, os prejuízos se avolumando, a coisa apertando, a angústia tomando conta, a aflição tomando conta. Deus pode mudar essa situação. Eu falo com você que está aí agora perdendo o seu veículo por causa de busca e apreensão, sabe, parcelas em atraso. Eu falo com você que não tem dinheiro para pagar o aluguel, você que está aí desesperado, você que está com angústia. Nós vamos determinar nessa segunda-feira o fim dessa situação e a sua história, ela vai mudar. A partir do momento que você colocar os pés na Igreja Universal do Reino de Deus, a sua luta é a nossa luta. A sua briga contra os problemas passa a ser a nossa. Nós vamos trazer para você uma cobertura espiritual a ponto de daqui a instantes, daqui a algum tempo, você então está dando o seu testemunho também, como fez a Ana Carolina. Segunda-feira agora, 16 de junho, a segunda-feira da corda, com o clamor pelos inadimplentes. A ausência de progresso na vida profissional é um sinal claro de que você está com a vida amarrada. Preso a obstáculos que parecem impossíveis de superar.
Essa situação pesada pode fazer com que você acredite que não há mais solução, que está condenado à estagnação, sem forças para seguir em frente e prosperar. Para alguns, a sensação é ainda mais profunda. Sentem que estão no fundo do poço, sem saída, sufocados pelo caos financeiro e pela inadimplência. Mas é exatamente nesses momentos difíceis que a mão de Deus se manifesta, enviando a corda para resgatar você e tirar essa carga pesada dos seus ombros. Existe uma saída. Seus caminhos vão se abrir. Participe da segunda-feira com o clamor pelos inadimplentes. Dia 16 de junho. Seis horários, tome nota, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Os dois últimos horários são os principais, viração do dia, 18 horas, com o Bispo Jean Paulo, e juntos estarei com você no Congresso da Noite, às 19h30, mas você tem todas essas 6 opções. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Traga escrito quais são as cordas de aflição que estão na sua vida econômica. Dívidas, desemprego, inadimplência, problemas, nome restrito, falta de vendas. O que você precisa que Deus faça? E por outro lado, se será a segunda-feira da corda, Ele, Deus, estenderá espiritualmente falando a corda para te tirar desse fundo de poço que você se encontra. É só você, pela fé, segurar na mão de Deus, sabe? Se aliar a Ele, fazer o seu pacto com Ele, que Ele muda a sua história. Aí está então o Templo Maior, o endereço está aí e em todas as Universal, tá certo? Nós vamos agora acompanhar resultados da aliança com Deus, pessoas que estavam com a corda de aflição, corda no pescoço, mas hoje estão vencendo por meio de um pacto com Deus. Acompanhe. Nome da senhora? Francivane. E antes do pacto, como é que era? E depois do pacto, como é que está? Antes do pacto, bispo, eu cheguei na igreja, eu cheguei a pé, né? Eu vinha para a igreja a pé, ou de bicicleta, com meu filho, na época era um bebê, e desempregada. A vida era uma derrota, era uma verdadeira miséria mesmo, né? E fazendo um pacto na segunda, né? Eu entendi que só assim para poder a gente dar uma mudança na vida. O que Deus fez na sua vida? Então, eu entendi que primeiro eu tinha que buscar o reino de Deus. O reino de Deus. Quando eu entendi isso, daí sim. Aí Deus me deu uma direção onde eu abri o meu próprio negócio na área da estética. E hoje eu tenho meu próprio negócio, não dependo mais de ninguém, só de Deus mesmo. Tá andando mais a pé? Não. Hoje tem o seu próprio automóvel? Hoje eu tenho a minha moto, meu marido tem a dele, a gente tem carro. E tudo mudou. Assim. Prosperou? Prosperou. Valeu a pena? Muito. E qual é o seu maior tesouro? Espírito Santo. É o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Ele é a base. Graças a Deus. Tomou posse do reino de Deus. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Gabriel, bispo. E a vitória, Gabriel, aqui no Pacto da Fidelidade com Deus nas segundas-feiras? Então, bispo, eu me mudei em final de dezembro de 2024 agora, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre para cá, à base de dinheiro emprestado, né, bispo? Então, tava bem difícil para mim. E o que foi mais vergonhoso não foi só pedir o dinheiro emprestado, mas foi que eu já recebi um bom valor, só que eu não conseguia ver o dinheiro. Eu recebia bem, mas o dinheiro saía na mesma quantidade. Então, foi bastante vergonhoso para mim me mudar pedindo dinheiro emprestado, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar as reuniões de segunda-feira, bispo, uma das coisas que Deus falou comigo, passar a confiar mais nas mãos dele do que confiar na força do meu braço. Então, eu trabalhava de segunda a domingo, né? Virava noites trabalhando, trabalho home office, né? Até minha família se preocupava bastante, que eu sempre trabalhava, mas eu não via o resultado. Então, Deus falou comigo que mais nas mãos dele eu tinha que confiar. E a partir daí, bispo, nas próximas semanas eu comecei a ver o resultado. Todo mês, praticamente, eu bato recorde de faturamento na empresa esse mês. E o mais legal, bispo, é que eu estou trabalhando menos. Então, eu trabalhando de segunda a sexta hoje e vendo mais resultado. Então, hoje eu dedico meu final de semana 100% às coisas de Deus. E eu posso dizer hoje que eu entendi que tem que confiar mais em Deus do que na nossa força do braço, né? Deus primeiro, né? Deus primeiro. Ele na frente. Exatamente, bispo. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Por fora,
roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Tanto a Francivane quanto o Gabriel hoje desfrutam de uma vida plena, próspera, com a presença de Deus, sobretudo, com o Espírito de Deus, mas as conquistas econômicas acontecendo, porque Deus tem prazer de abençoar, mas você precisa se aliar a Ele, receber dele a direção, a palavra, a orientação que vem do altar, das Sagradas Escrituras e mudar de vida. Segunda-feira agora, então, 16 de junho, você tem essa oportunidade, em todos esses horários, está aí o nosso endereço, entrada e estacionamento gratuitos e em todas as Universal isso vai acontecer. Segunda-feira da corda com o clamor pelos inadimplentes, tá certo? E claro, hoje, sexta-feira 13, preste atenção nisso. Nós vamos determinar então a mudança da sua vida, a libertação espiritual. Hoje então um dia muito especial de libertação espiritual e você é o nosso convidado. Azar. Superstição. A única sexta-feira 13 do ano está chegando. A sexta-feira 13 é conhecida como um dia carregado e tenso. Nesse dia, rituais pesados são realizados com o objetivo de destruir vidas e famílias. O medo desse dia é tão grande que muitos evitam sair de casa. Se é proteção que você procura, saiba que ficar em casa não é a melhor escolha. Chegou a hora de se preparar para participar da maior quebra de maldição do ano e encontrar a luz que irá proteger você e sua família. Sexta-feira, 13 de junho, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Então você é o nosso convidado às 7, 10 e meio-dia, 15 e 19 horas. O horário da noite, 19 horas, com o corredor de fogo e poder, com os 70 iluminados. Traga uma garrafinha com água, você vai receber um pouquinho dentro desta água, dessa garrafinha que você vai trazer o sal consagrado para fazer o banho do descarrego na sua casa. Você vai ter toda a orientação hoje na sessão espiritual do descarrego na Catedral, Mauro Ramos 1310 e em todas as Universal, tá certo? E neste domingo nós teremos então o domingo dia D, o dia para você tomar uma decisão para mudar de vida. Sim, se você ainda não recebeu esta carta aqui, onde está escrito qual é a sua sentença, você deve hoje retirar em qualquer igreja universal ou domingo, quando você chegar, você receberá. Você vai escrever os seus gemidos, o texto sagrado fala isso, pois o Senhor olhou desde o alto do seu santuário para soltar os sentenciados à morte. Quer dizer, Deus é o justo juiz e você terá uma audiência marcada com Ele neste domingo, dia 15. Traga as suas sentenças de enfermidades, de problemas na família, problemas no casamento, econômicos, espirituais, neste domingo então. Especialmente 9h30 da manhã, como também 7 ou 18, Catedral Mauro Ramos 1310 e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar, tá certo? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.